O segundo turno das eleições 2020 se encerrou com um gosto amargo para o Partido dos Trabalhadores. O partido disputou em 15 das 57 cidades onde houve segundo turno, mas terminou as eleições sem comandar nenhuma capital de estado. Ao fim da apuração, os petistas se saíram vitoriosos em apenas 4 cidades: Contagem e Juiz de Fora, em Minas Gerais, e Diadema e Mauá, em São Paulo. Em 2020, a legenda do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva diminuiu em número de cidades governadas pela segunda vez consecutiva. De 630 prefeitos eleitos em 2012, a sigla da Estrela Vermelha passou a 256 em 2016 e caiu drasticamente para 183 ano passado. Para o cientista político Cláudio Couto, o resultado negativo do PT no pleito municipal de 2020 foi fruto de um erro de avaliação por parte da legenda. Sempre que alguém apontava para o PT a necessidade de uma autocrítica, esse alguém era rechaçado. Quem precisa fazer autocrítica são os tucanos, é a imprensa, diziam os petistas, sem perceber que a autocrítica é justamente sinalizar para a sociedade que você consegue corrigir seus erros e melhorar. Diz ele à BBC News Brasil. Eu, sinceramente, não consigo entender como é que alguém ainda vê alguma possibilidade no PT. Muita gente diz, olha, o PT tem chance de ganhar a presidência da República, o PT tem chance de ganhar a maioria dos governos estaduais. Como é que um partido que vem se acabando, que vem se extinguindo gradativamente, progressivamente, desde as eleições de 2012, pode pensar sequer em ser vitorioso em qualquer campanha eleitoral? O resultado das eleições de 2020 foi um exemplo, minha gente. Em 2020, no estado do Piauí, as prefeituras do PT, que eram mais de 60, caíram para um pouco mais de 20. Caiu drasticamente o número de prefeituras municipais petistas. E olha que o Piauí é o estado que tem o maior índice de eleitores do PT. Se você for fazer uma comparação em relação aos outros estados, ficam só o estado do Piauí e do Maranhão entre os que gostam de ser governados pelo PT. E mesmo assim o partido perdeu uma grande quantidade de prefeitos. O governador do estado, como é muito sabido, não é? Dizia o Tancredo Neves, a sabedoria, quando é grande demais, vira bicho e engole o dono. Ele disse que isso não é o que se deve extrair da eleição. É que, segundo ele, os partidos do governo, aqueles partidos que dão sustentação ao governo, foram vitoriosos. Ora, mas se os próprios partidos do governo disputaram com o PT e ganharam do PT nas eleições municipais, então não tem nada que partido de governo. Os principais colégios eleitorais, veja lá, no colégio em Teresina, o doutor Pessoa foi eleito, ele tinha uma coligação com o PT, mas uma coligação obscura, intramuros. Se fosse uma coligação publicamente admitida, ele não teria obtido a votação que obteve. Vejamos o caso de Picos, com a volta do Gil Paraibano e a derrota do Sombra Araujinho, que era indicado pelo governador. Vejamos em Parnaíba a vitória do Mão Santa sobre o Dr. Hélio, que embora não fosse do PT, mas era indicado e apoiado pelo governador Wellington Dias como candidato do governo. E o interessante a observar é que o PT estava tão fraco, tão inutilizado nessa cidade, que é o segundo maior colégio eleitoral aqui do Piauí, que nem candidato apresentou. E olha que o partido já havia governado o município em oportunidade anterior. Então, veja bem, quando se coloca pesquisas, Folha de São Paulo, o Globo, Televisão Globo, o Lula está em primeiro lugar, é preciso que a gente reflita sobre o repúdio que a população brasileira tem ao PT, ao Partido dos Trabalhadores. No Piauí, apenas 23 candidatos do PT venceram as eleições para prefeito em 2020. O partido ganhou as eleições apenas em municípios de pequeno porte, que dependem essencialmente dos benefícios da Previdência Social e programas do governo federal como Bolsa Família. São os seguintes, anote: Alagoinha do Piauí, Alegrete, Barreiras, Bela Vista, Boqueirão do Piauí, Brejo, Canavieira, Capitão Gervásio Oliveira, Caraúbas do Piauí, Castelo do Piauí, Cocal, Cocal dos Alves, Coivaras, Cristino Castro, Hugo Napoleão, Ipiranga do Piauí, Joaquim Pires, Juazeiro, Lagoa de São Francisco, Nazária, Ribeiro Gonçalves, Santa Rosa do Piauí, São João do Arraial.
A maior prefeitura conquistada pelo PT é a de Castela do Piauí. E mesmo assim, o prefeito Magno Soares está rompido com o governador. Estava, aliás, muito antes do pleito municipal. Na época, o governador queria indicar outro candidato e isso irritou profundamente o professor Magno, que anunciou seu rompimento através dos meios de comunicação. Na verdade, o PT existe hoje apenas como uma alma penada da política brasileira e piauiense. Alguém precisa urgentemente convencer o partido de que ele morreu e foi devidamente sepultado.